alegria. Para quem assistir a nossa entrevista depois gravada no YouTube, é só se inscrever no canal Prof. Manuela Vasconcelos e vocês vão ter toda a gravação da nossa live desta noite, a nossa entrevista ao vivo com o professor Mauro Gagliardi. Ele está me ouvindo perfeitamente, mas ele não ouve vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para o professor Mauro Gagliardi, façam para mim que eu faço para ele, tá bom? Eu não tenho alto-falante. Se eu tivesse um alto-falante, talvez o professor estivesse ouvindo vocês também. Uma sugestão seria mais interessante todo mundo ficar concentrado no YouTube nesse momento. Senão vai ficar uma divergência. Olha só a sugestão do professor aqui, Diego. Ele está sugerindo que vocês assistam a live, todo mundo comentando no YouTube. O que vocês acham? Eu acho que dá para fazer o seguinte, Nós estamos aqui, é só vocês entrarem no canal e clicarem na minha foto. Ó, eu vou pedir. E ali vocês vão poder fazer os comentários por escrito. Tá de acordo, Diego? Eu vou pedir para todo mundo deixar aqui, de repente, no silencioso, né? Deixa no silencioso para a gente depois vai ter que voltar para cá na reunião mesmo, né? E quem puder, deixa aqui quieto esse aplicativo para assistir o YouTube. Fica conectado os dois aí, que é para a gente poder voltar com facilidade para cá, para não se demorar. É porque eu tô o professor está com bastante disponibilidade, nós temos bastante perguntas aqui para fazer para ele. Então, é isso. Vamos começar a nossa entrevista, né, professor? Primeira pergunta que eu tenho é qual é a sua cidade? De onde que é o senhor? Antes disso, Emanuela, da onde é que você está falando? Eu estou falando da Bahia, estou falando de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, perto de Porto Seguro. É maravilha, uma região maravilhosa, né? E como é que você chegou aí? Você é de onde? Sou de Brasília, Distrito Federal, família mineira, pioneira em Brasília. E cheguei aqui para passar umas férias. Minha irmã construiu uma casa de verão e eu fui promovida a caseira. Estou tão feliz com o meu novo posto. Pelo que entendi, você trabalha com 3 línguas, né? O alemão, o inglês e o francês. Francês foi a minha primeira língua que eu mais me aprofundei, como se fosse uma segunda pele. Foi o primeiro país para que eu viajei fora do país, né? Foi muito bom, foi uma experiência incrível. E o alemão aprendi na própria Alemanha, foi uma grande superação. Tem uma história bem bonita para contar sobre isso. Olha, que maravilha. Você dá aula online, remota e presencial também, dessas 3 línguas? Eu estou dando aula presencial agora, recentemente, de inglês. Eu estou trabalhando mais com inglês aqui em Cabrália, porque está tendo um interesse em inglês agora, né? Em alemão aqui ainda não apareceram alunos, não. Mas online eu dou aulas, sim. Tenho alunos na Suíça e tem aulas comigo de alemão. E é muito prático, né? Muito prático a gente dar aula online. Muito bom, a gente pode até se mudar. Na época da Copa do Mundo, a seleção da Alemanha ficou hospedada em Cabrália. Ficou em Santo André, fica aqui perto, no município de Cabrália, e aqui perto. E foi muito, assim, eles até construíram um hotel, os alemães, né, estão até querendo construir um aeroporto aqui, tem altos projetos. Legal. Maravilha. E como é que você se conectou com o Diogo, a Thaís, o pessoal que trabalha com o SUS? Essa é uma ótima pergunta. O Diego, ele é um enfermeiro no CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicológico e Social, e é onde eu fui atendida, né? Eu tive depressão e, enfim, fui muito bem atendida pelo Diego, por toda a equipe ali no
aqui em Cabralha. Eu nunca tive um atendimento assim tão pessoal, né? Acostumada com os consultórios gelados, né, de Brasília, cheio de mármores, pouca atenção. Estou muito feliz com o acolhimento aqui. E a ideia do canal do YouTube surgiu nessa... Surgiu bem antes. Surgiu bem antes. Eu já estava dando aulas. Eu já tenho um curso de alemão na Hotmart. Eu já estava dando aulas e fazendo meus vídeos de alemão. Já estava fazendo há algum tempo, né? Comecei com inglês agora, por causa, inclusive, para falar a verdade, sugestão de Diego, né? Inclusive, a gente tem um projeto bem interessante lá no CAPES, de voluntariado, de inglês com música, então a gente canta em inglês, né? São músicas bem para cima e a gente está sempre cantando com as pessoas. O nome do projeto é Alegria de Crescer. Como é que é essa experiência? Como é que é essa experiência junto ao CAPES, associada à musicoterapia? Olha, é maravilhoso, porque eu cheguei para trazer um auxílio para as pessoas, né, que lá não tem, assim, ocupação, e as pessoas ficam muito, assim, sem ter o que fazer, né? Então, eu pensei em todas as terapias que eu tinha tido quando morei na Alemanha, terapias de música, terapias de dança, terapias de ginástica, de pintura maravilhosa, desenho. Eu era muito ocupada lá, né? Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. Eu queria sempre mais, né? Tinha pintura em tecido, era muito legal. Muita arte, sabe? Isso aí também é um alemão que chama Rudolf Steiner, né? Que tem a ver com a escola Waldorf. E trouxe isso. Então, é muito bonito esse trabalho. Então, eu vim querendo auxiliar as pessoas, trazer um pouco para elas, mas eu estou sendo muito beneficiada, sabe? Eu tô gostando muito desse contato com as pessoas, tá sendo maravilhoso. Tá sendo bom pra mim. Tá sendo melhor pra mim. O amor é assim, né? A duas mãos, né? Quem cuida é cuidado, né? Quem ama é amado. A gente só consegue dar aquilo que tem, né? Isso é bonito. E a tua experiência em arte e terapia, como é que são as experiências de vocês em arte e terapia? Olha, eu tive experiência quando eu estava internada na Alemanha, na escola, na universidade, na hospital, clínica psiquiátrica da Universidade de Munique. Assim, foi assim parecia um spa. Era um lugar onde era muito bem tratado. Tem assim a gente sabe que os alemães, eles têm os problemas deles, né, históricos. E eles sabem lidar com as pessoas que têm questões mentais. E eles que inventaram a psicologia, eles que inventaram a psiquiatria, né, tudo em língua alemã, Freud, Jung, uma escola assim, que dá, assim, o que se lê, tem muitos filmes também sobre isso. E, na verdade, eu fui para um lugar melhor para poder me tratar. Eu sempre tive assim, um interesse muito grande na língua alemã por causa da música, né? Eu sou violinista, então eu queria saber o que as cantatas de Bach queriam dizer. Mas cheguei lá e descobri um universo muito maior. Muito bom. Legal. Me diga uma coisa, é interessante que você está falando de um país, né, que você conheceu, um país de alto padrão, né? E é incrível que a gente, no SUS, Sistema Único de Saúde, a gente já pode contar com 29 práticas integrativas, complementares no âmbito da saúde. Isso é maravilhoso. Isso, né? É maravilhoso. Isso é a novidade mais interessante que nós temos nos últimos tempos na saúde do Brasil. E eu em Brasília, né, o SUS numa cidade grande não funciona. Eu estou percebendo que eles funcionam nas cidades pequenas. E lá em Brasília eu nunca tive acesso ao SUS, porque a fila era muito grande, tinha pessoas que vinham de outros estados, e eu estava sempre habituada a pagar muito caro por um atendimento frio, né? E que maravilha ter contato com o SUS, com todas essas novidades, né? Eu estou amando. Por isso que eu creio que, eu não sei qual que é a tua impressão do pessoal que está nos acompanhando aqui,
YouTube e que vão nos acompanhar depois por intermédio do contato com a gravação, né? Mas eu não sei qual é a tua impressão. Mas é meio precipitado se a gente tiver uma opinião assim, muito generalista em relação aos SUS. Você captou algo que é bem interessante. Uma grande cidade, talvez as pessoas não tenham assim, a noção da importância desse sistema público, né? Nas pequenas e médias cidades, muitas vezes, né, tanto pessoas com posses, ricas, ou pessoas sem condições financeiras, todo mundo tem o acesso ao SUS. Você imagina, consta, né, entre essas 29 práticas integrativas e complementares, né, o Diogo e os colegas que estão nos acompanhando aí de Cabralha, que trabalham no CAPS e no Sistema Público de Saúde, conhecem bem a situação. Entre as 29 consta, por exemplo, meditação, consta, por exemplo, terapias comunitárias, olha só, consta, por exemplo, constelação familiar. Né? Você falou algo que, digamos assim, uma experiência que você citou, eu gostaria muito de aproveitar essa sua sinceridade, né, Manuel? E você falou que você conheceu, quando eu fiz a pergunta, como é que você conheceu o Diogo, né, no CAPS, você disse que você procurou e foi bem atendida, né, você estava com sintomas de depressão. Por isso que eu aceitei esse maravilhoso convite aqui, né, por várias razões. Uma delas é o Diogo e a Thaís, que são pessoas muito queridas, que eu admiro muito, acompanho, né, um trabalho precioso e valioso. E a outra é essa nossa possibilidade de poder compreender assim, que antes da pandemia, a depressão e a ansiedade já era algo muito, muito generalizado, né, no Brasil, nos Estados Unidos, que são os países que mais medicalizam os sentimentos. Né, a medicalização do luto, da tristeza, a medicalização de qualquer comportamento diferente, né? É uma base formativa aí de muitos profissionais que não tiveram a oportunidade, quando estudaram, de ter acesso àquilo que nós vamos falar hoje, que eu acho que os cursos da área de saúde, os cursos que trabalham com o público, no sentido mais amplo da palavra, deveriam ter. Né? Então, por exemplo, a depressão e a ansiedade foram curadas pelo Carl Rogers, nos Estados Unidos, pelo Marshall Rosenberg, que é o autor do livro muito conhecido, né, de nós, Comunicação Não Violenta, o próprio Carl Gustav Jung, que você se referiu, né, o Freud, o Lacan. Quer dizer, há como você curar, na maioria das situações, não em todas, né, mas na maioria das situações, há como curar as pessoas sem precisar necessariamente fazer uso de medicamentos, de drogas ilícitas, né? Na maioria dos casos, não em todos, em alguns casos, né, os psiquiatras que são formados na área sabem que é necessário, né, alguns medicamentos para tirar as pessoas do fundo do poço. Mas na maioria das situações, eu aprendi isso com o Carl Rogers e com o Marshall Rosenberg. Nós podemos compreender que a empatia cura. Como assim empatia cura? Né? Quer dizer, em grande medida, né, os Freud, Lacan e Jung, né, esses grandes pilares aí da condição humana, digamos assim, eles captaram, aprenderam com os xamãs, com o conhecimento, digamos assim, o conhecimento dos povos originários da África, da Ásia e da América. Eles aprenderam com os xamãs, que são aqueles líderes, uma grande capacidade, né, digamos assim, perceptiva. Eles aprenderam com eles que a cura vem pela fala. Isso quer dizer que as palavras, o silêncio, a expressão corporal,
ela faz parte de um procedimento de cura. Então, veja bem como é importante. O profissional que cura, isso consta de algumas pesquisas, eu tive acesso a eles nos últimos 40, 50 anos, os profissionais que curam são os profissionais que conseguem estabelecer uma conexão com os seus pacientes, independentemente, né, se forem enfermeiros, médicos, né, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, consteladores familiares, mediadores, conflitos, facilitadores de círculos restaurativos. As pesquisas indicam que quem cura é justamente aquele profissional que sabe que a cura não está com ele, que a cura não está com o paciente, que a cura está na relação de comunicação que eles estabelecem. Isso significa dizer que, se você consegue proporcionar uma pessoa que está em sofrimento psíquico, se você consegue fazer com que ela confie em você, isso pode demorar um certo tempo, né? Confie em você e fale, ou desenhe, ou escreva, ou pinte, ou cante, ou, né? Enfim, se expresse de algum modo. Isso vai fazer com que essa pessoa comece a desenhar os demônios que habitam a sua pele. Em outras palavras, a gente aprende com esses grandes gênios que deram certo, que eles erraram muito e com o erro aprenderam, que é mais impactante do ponto de vista da cura, se houver essa conexão com a energia vital da pessoa. Então, ser empático quer dizer não simplesmente se colocar no lugar do outro, que eu considero isso impossível. Ninguém sente a alegria do outro da mesma forma, ninguém sente a dor do outro da mesma forma, ninguém vive o luto do outro como sendo seu da mesma forma. Mas como é que a gente pode estabelecer essa situação de empatia? Que é a escuta com a alma. As universidades ocidentais ensinam os profissionais da área da saúde, da área da educação, da área da segurança pública, de todas as áreas que lidam com um problema social, um problema humano. Quem trabalha nos CRAS, quem trabalha nas UBS, né, nos CAPS-AD, por exemplo, são profissionais que foram ensinados nas universidades, em grande medida, com raras exceções, a serem profissionais da escuta com o cérebro, da escuta racional e não da escuta da alma. Há uma grande diferença entre você explicar os sentimentos e você sentir o sentimento do outro. Então, nesse caso, a empatia, ela tem uma dimensão muito, muito interessante, porque é quando a pessoa que procurou um profissional da área da segurança pública, da área da saúde, da área da educação, um assistente social, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, uma médica, ela sente que aquela pessoa está respeitando ela como ela é, sem julgar ela. Sem julgar ela. Em outras palavras, a empatia seria a internalização de quatro procedimentos, orientados, né, por esse grande e genial aluno do Carl Rogers, que foi o Marshall Rosenberg, nessa fórmula da comunicação não violenta. Então, esse livro, se eu pudesse, né, eu gosto de chamar ele de internalização da empatia, ao invés de comunicação não violenta, que não me agrada essa terminologia ligando algo. Enfim, não sei o que te parece, Manuel, e os colegas aí estão nos acompanhando, e a Thaís, e o Diogo. Eu agradeço imensamente pelo carinho, pelo convite, pela confiança. E a você, Manuela, por abrir as portas do canal do YouTube. Esse canal aqui é para todo mundo que quer aprender, para todo mundo que quer discutir e falar abertamente sobre questões realmente importantes. Esse aqui é o canal para a gente ser feliz juntos.
Eu tenho uma pergunta para te fazer. Nós falamos de mediação, a gente pode falar de mediação em várias áreas, em vários níveis, né? Quando você fala de mediação com empatia ou mediação empática, você está tratando justamente desse acolhimento mais personalizado que a gente está falando, em termos de SUS e de PIX? Uma bela e oportuna pergunta, né? Digamos assim, qual é o conceito de saúde que se tem, né? Muitas pessoas, muitos profissionais trabalham com o conceito de saúde, segundo o qual saúde seria a ausência de doenças. O conceito que forma os princípios basilares do SUS, como é do conhecimento, né, de quem atua na área, sabe que esses princípios foram formados desde, se não me engano, 1946, por orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde, que preconiza que saúde é um estado de total equilíbrio biopsicossocial. Ou seja, em outras palavras, é a condição de qualidade de vida. Então, esse equilíbrio que os profissionais que trabalham, né, com as práticas integrativas, complementares, né, na esfera da saúde, todos os profissionais do SUS são orientados justamente por esse conceito que forma, né, e, digamos assim, consolida os alicerces de todos os princípios do Sistema Único de Saúde, que é uma referência mundial. Tem o caso do Reino Unido, mas é uma dimensão muito menor, muito mais restrita, e tem o caso do Brasil, que se notabilizou nos últimos 60 anos aí, na área da saúde, para o mundo, né? Nossa experiência lidando com HIV, com AIDS, é um paradigma, né, adotado pelos Estados Unidos na sua ação junto ao continente africano, por exemplo. Então, há que se considerar que os nossos profissionais, eu gostaria de fazer até uma homenagem aqui a todos os profissionais da área da saúde que trabalharam, né, intensamente durante a pandemia, sobretudo muitos perdendo a sua própria vida e perdendo a vida dos seus familiares que foram contaminados, né, por esse vírus. Então, isso quer dizer o seguinte, entrando no mérito da sua pergunta. A empatia, ela, digamos assim, ela ajuda a garantir qualidade de vida, portanto, ajuda a garantir saúde. Por quê? Porque toda vez, né, aí envolve a mediação de conflitos, toda vez que a gente está lidando com conflitos internos, conflitos interpessoais, conflitos interprofissionais, né, no ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo no trabalho e na família. E são nesses dois lugares, entre familiares e entre colegas de trabalho, que nós, sem muitas vezes ter consciência disso e ter o objetivo disso, nós somos eternos produtores de conflito na medida em que nós digamos assim, nós deixamos aquilo que nós tínhamos na infância. A neurociência e a biologia moderna, né, nos informam que nós nascemos empáticos. A criança é empática. Ela pode perder essa empatia de acordo com o seu círculo, com o seu ambiente, com os seus familiares, com os seus filhos, com os colegas, na relação com os brinquedos, na relação da educação infantil, com os profissionais da educação infantil, quando não são preparados para essa função de lidar com o conflito entre as crianças.
Quando ocorre um conflito entre as crianças, normalmente o adulto também, né, não teve a oportunidade de ser preparado para a gestão do conflito, tendo em vista que essa gestão do conflito ela pode ser um dinamizador, potencializador de doenças, né, de falta de qualidade de vida, de falta de equilíbrio hormonal e químico. Muitas vezes o adulto toma a frente e acha que resolve o problema pelas crianças. Tá? Então, ao invés de aproveitar a oportunidade dada pela vida, né, o conflito é uma oportunidade dada pela vida, para a gente desenvolver certas habilidades, certas capacidades de lidar com o problema. Lidar com o problema, né, um conflito, um problema não é algo necessariamente ruim ou bom. Tudo depende do que a gente faz com essa oportunidade que a vida nos dá. Os deuses, né, nos deram, nos proporcionaram. Então, a maioria das vezes, quando uma empresa, quando um CAPES, quando um CRAS, quando uma escola, quando os policiais militares não tiveram a oportunidade de se especializarem nessa área sensitiva chamada gestão de conflitos, por meio da mediação, da justiça restaurativa, da constelação familiar, as terapias transindividuais, transpessoais, terapias transdimensionais, que é um campo altamente, né, recomendado. Inclusive, até sugiro quem tem interesse procurar o trabalho da doutora Graciela Orbezano, que é uma terapeuta transdimensional, para quem já fica surpreso com o que acontece numa